Muito obrigada. Bom dia a todos. Deputado, mais uma vez uma honra estar aqui com o senhor e com todos vocês, alguns que eu não conheço. Que importância temos de poder falar um pouquinho de idosos num momento como esse. Sobretudo, agradeço ao Instituto Brasileiro de Ação Responsável pelo convite. Coube a mim, então, falar um pouquinho da importância da vacinação como aliada do envelhecimento saudável na população do país, né, na população brasileira. É o que a gente tem feito, é a forma como a geriatria tem tentado aliar a imunização como um pilar sustentável para o envelhecimento saudável. Então, senhores, o brasileiro, o idoso brasileiro, ele se preocupa muito com algumas outras vertentes, como colesterol, pressão. Ele não consegue entender realmente a importância da imunização como um elo para o envelhecimento saudável. Eu trago aqui, então, de uma forma um pouco técnica, esses são meus conflitos de interesse, mas eu trago aqui de uma forma um pouco técnica, inclusive da visão do geriatra, de como que a gente vê isso na parte clínica e como que a gente pode realmente tratar esse assunto com muita seriedade. Obviamente que já é do conhecimento de todos os senhores, essa nossa pirâmide etária, os senhores observam, então, o que acontecerá conosco daqui 20, 30 anos, seremos o quinto país mais velho do mundo, hoje somos o sexto, e realmente é uma importância muito grande, porque somos um país envelhecido e nem sempre nós temos essa caracterização. Nos parece ainda que as pessoas entendem que o Brasil ainda é de jovens. Olha esse gráfico mostrando, então, que a gente cruza em 2019, há 3 anos, o número de crianças com 0 a 4 anos em relação, isso é mundo, obviamente, em relação àqueles com 65 anos, mas a gente vai além. Daqui a pouco, 40 anos, a gente terá ainda menos meninos, né, crianças de 0 a 14 anos. Então, realmente, é um envelhecimento muito grande, é o que a gente chama de tsunami grisalho, e isso deve ser entendido de uma maneira mais séria para que a gente tenha a sustentabilidade do processo. Já foi dito aqui pelo PNI, inclusive uma preocupação de que a gente não envelhecerá bem ou sobrecarregaremos muito o sistema de saúde por causa dessa situação. E aqui eu gosto muito, apenas para destrinchar rapidamente, para todos que não são geriatras, é que realmente qualquer evento estressor, e inclusive aqui a gente pode falar das infecções, como pneumonia, como influenza, como zoster, como covid, etc., a gente tem realmente a piora da qualidade de vida dessa pessoa. A gente tem realmente a fragilização desse organismo. Então, necessitando de cuidadores, necessitando de fisioterapia, fonoaudiólogos, enfim, toda uma rede de assistência muito maior do que esse idoso previamente a esse evento estressor, no qual ele era dito como independente. Então, senhores, tanto para o idoso forte, o idoso que é aquele que a gente fala robusto, aos 80, 90 anos, a idade realmente não importa, mas muito mais para aquele frágil, um evento estressor piora muito a qualidade de vida. E aqui um estudo enorme, feito inclusive agora pelo HC, pelo pessoal da geriatria, mostrando o que acontece com os idosos após o evento da Covid. Isso é um gráfico que a gente usa de uma escala funcional muito simples, em que mostra que em todas as curvas, e na vermelha, então, a gente tem aquele idoso mais frágil, todos eles pioraram a qualidade de vida, haja visto que diminuiu a expectativa do brasileiro, quase 3 anos, nesse evento, nessa epidemia que é a Covid no mundo todo, mas no Brasil também. Então, mostra a necessidade da prevenção para que isso não ocorra. Aqui, então, gostaria de falar, nesse momento eu não poderia dizer, né, o benefício realmente da vacinação e, obviamente, aqui uma preocupação nossa desses anos de expectativa de vida que a gente lutou tanto para que chegássemos até aqui. E, obviamente, agora o estudo de tantos lugares, o estudo, inclusive do Sul, mostrando para a gente que a vacinação realmente foi eficaz em relação à mortalidade e complicações dos idosos pela Covid. Um pouquinho falando aqui, então, de mortalidade e a influenza, e essa é uma retórica que eu posso falar diversas vezes em diversos slides e muitos estudos que mostram realmente que quando a gente fala, por exemplo, da influenza, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, eu tenho 5 vezes mais chance, né? A mortalidade é 5 vezes maior, é 12 vezes maior naqueles pacientes com doenças pulmonares crônicas, né? E obviamente, o que a gente precisa entender, e aí a Ana Amélia Camarano e tantas outras pessoas nos mostram que o Brasil envelheceu sim, empobreceu muito e não envelheceu bem. Então, nós temos um exército de idosos com muitas comorbidades, dentre elas as pneumopatias, o diabetes e as doenças pulmonares, que são os carros-chefes, exceto, e não obstante, então, as doenças oncológicas que acontecem com o envelhecimento e tantas outras. E aqui, de novo, não pautando então com esse aspecto muito importante que é o diabético, mostrando realmente a necessidade
do acompanhamento de perto desses pacientes, e aqui a gente se estende ao pré-diabetes, a todas as outras situações que nós não temos conhecimento desses 34 milhões de idosos do Brasil, realmente mostrando, então, a importância de pacientes como esse serem vistos e serem vacinados. A prevenção deve ser feita de uma maneira mais otimizada. E aqui, realmente, né, quando a gente pensa em vacinação contra influenza em idosos diabéticos, a gente tem uma absurda redução das taxas de sobrecarga de internações hospitalares, bem como de mortalidade, não é? E aí a gente diminui aqui acidente vascular cerebral, as próprias pneumonias causadas, então, pela influenza, insuficiência cardíaca e todas as outras causas de morte, 24%. Lembrando, o que é importante a gente dizer, que essas doenças infecciosas nesse grupo etário, elas não terminam, eu posso dizer, elas não terminam quando acabam. A gente tem estudos mostrando, inclusive eu mostrar aqui, a pneumonia causando infarto durante anos. Eu digo 1 ano, 2 anos, 5 anos até de estudos prospectivos. Então é importante a gente entender. Aqui apenas para falar de uma outra doença muito comum no envelhecimento, que é imunoprevenível, que é o zoster. Nós temos a vacina, não é, que previne principalmente a neuropatia pós-herpética nesse grupo, mostrando então realmente, por exemplo, a diminuição de dor. Quando a gente pergunta o zoster o que causa, ele causa um monte de malefício, mas principalmente a piora da qualidade de vida pela dor. E observe os senhores que no grupo etário mais idoso, principalmente aquele de 75 anos, realmente a dor, ela dura de 3 meses a 6 meses, podendo durar anos também. Enfim, mais uma vez, a vacinação ela é muito bem-vinda. Aqui o impacto dos ossos é só para lembrar, quanto mais velho, quanto maior o número de comorbidades, né, maior a incidência, bem como influenza e pneumonia. E Covid também, que é o que está na moda. Outro fato interessante que a gente precisa abordar quando a gente fala de imunização e sustentabilidade é, por exemplo, o herpes zoster e o AVC, mais uma vez eu vou ser repetitiva, a pneumonia também, influenza também, mas olha que interessante, senhores, quando a gente tem um zoster na região oftálmica, a gente tem 82% a incidência maior do AVC nas 4 primeiras semanas. Ou seja, quanto prevenível, quanto melhor a qualidade de vida para esse paciente. Aqui um estudo, então, que eu mostrei, que eu disse há pouco, do infarto agudo do miocárdio, quando a gente fala de pneumonia, olha que interessante. Infecções mais simples, que é a linha amarela, a gente realmente tem uma menor chance, não é, de complicações de infarto pós-pneumonia, mas na linha azul, que são as infecções por pneumonia mais sérias, e na vermelha, a sepse, olha que interessante, a gente aumenta muito a incidência do infarto agudo do miocárdio, vigência da pneumonia, nas primeiras 4 semanas, mas esse estudo está durando por 5 anos. Então, a imunização, ela vai além do que a gente diz, realmente a diminuição da infecção aguda. A gente precisa pensar, inclusive, no montante desse idoso, que ele tem 60, 70 anos, e ele tem uma expectativa, uma esperança de viver pelo menos mais 15 anos aqui no nosso país. Aqui, mais uma vez, a incidência da pneumonia também, a mesma retórica, ela aumenta com a idade, e aqui também um pouquinho do que eu já disse, não é? O número de comorbidades e a idade, e também aqui se atrela ao sexo feminino, é realmente um mote para que a gente volte os olhos para essa população idosa, principalmente essa população idosa brasileira, e a gente engaja a imunização. Aqui, então, pacientes de alto risco, só lembrando que, por exemplo, o HIV é a maior população que cresce, a maior incidência são nos idosos no Brasil. Isso é motivo para uma outra aula, os motivos que isso tenha acontecido. A oncologia, não é? A incidência das doenças oncológicas do envelhecimento. Então, a gente precisaria, como política pública, realmente ter esse idoso aos 60 anos com a sua carteira de vacinas completa, para que, se ele for acometido por qualquer doença, ele tenha realmente maior imunidade e maior sucesso. Aqui é um slide muito interessante, porque por muito tempo a gente falava assim, olha, tem que pensar no idoso, mas naquelas doenças, o diabetes, as doenças pulmonares, enfim. E agora a gente está indo além nos estudos, olha que interessante. Os estudos já mostram as comorbidades, como a pneumonia, quando a gente atrela mobilidade, prejuízo da mobilidade, ou seja, o idoso que precisa da bengala, que precisa do andador, o idoso que está acamado, o idoso que perdeu músculo, que é aquele sarcopênico, que a gente chama de caquexia também, o idoso demenciado, ou aqueles que moram na instituição de longa permanência. Os estudos mostram hoje, com a pandemia a gente viu bem isso pela frente nacional, que a gente tem em torno de 300 mil pacientes idosos no Brasil em instituições de longa permanência. Então, a minha pergunta, será que esses idosos realmente estão imunizados? Então, o que eu gostaria de dizer com esse slide é que a gente vai além das doenças comuns que todo mundo vê, não é? A gente precisa também ver esse idoso da parte funcional e entender que funcionalmente, quando pior ele é, maior a chance dele ter realmente infecções. E aqui, caminhando para o fim, senhores, a gente diz então que infecções em idosos de uma maneira geral,
Tanto aquela confusão mental que é o delírio, a perda muscular, o engasgo que acontece muito pela perda muscular dentro de um hospital, de uma internação maior ou de uma diminuição da alimentação por causa de uma infecção, tanto o infarto, o acidente vascular cerebral, descompensação de doenças, aqui eu trago o exemplo do diabetes mellitus, quanto a dependência para as atividades da vida diária e a piora da qualidade de vida, e é nesse sentido que a gente tem que trazer, então, a sustentabilidade, como diz o envelhecimento sadio, o envelhecimento melhor sucedido em prol de uma vacinação. Aqui eu gostaria de dizer, é muito interessante esse estudo do CDC, que mostra que realmente quando o paciente tem vontade de vacinar e o médico também engaja essa vontade, a nossa adesão é de 87%. Quando o paciente diz não, mas o médico diz sim, a nossa adesão é de 70%. Agora, quando o paciente diz sim e o médico diz, olha, eu acho que não estou seguro com isso, ou eu não prescrevo, a nossa adesão é de 8%. Então, mais uma vez, o papel do médico ele é fundamental para que a gente entenda que a vacinação é importante. E o papel do médico é fundamental no sentido da instrução. Ele precisa ser instruído, é preciso que a gente informe os benefícios para que ele seja munido de conhecimento e proteção para poder orientar esse paciente. Aqui apenas as vacinas que temos para a Covid, eu acho que não tem muito sentido. E aqui sim, o nosso calendário, que é um calendário da SBIM, não é um calendário nacional, mas é um calendário que a sociedade preconiza para o idoso. Nem todas as vacinas, obviamente, estão no sistema público, mas é um calendário muito completo e que a gente tem engajado da maneira que a gente pode para que os idosos obedeçam a essa imunização. Isso é de conhecimento e deve ser de todos os geriatras e da imensa maioria dos médicos que atendem os idosos. Conclusão. Sem dúvida nenhuma, para o envelhecimento sustentável, saudável, para que a gente tenha realmente esses próximos 20, 30 anos de um idoso com 60 anos no Brasil, para que ele envelheça de uma maneira melhor, é a prevenção. Dentre as prevenções, a imunização ela deve ser, sim, um pilar arraigado, ele deve ser realmente alguma coisa que o médico faça durante as consultas médicas, para que tenha realmente menor internações hospitalares, menor taxa de mortalidade, melhora da qualidade de vida. Sim, um idoso frágil, um idoso acamado, um idoso que tem um evento como uma pneumonia, uma influenza, e ele deixa o hospital, ele é muito mais caro, e a expectativa de vida dele piora, e a gente piora também o daily, que é a qualidade de vida do dia. Não é? Ele vive mais, mas ele vive pior, uma pior qualidade, o que não é interessante. E sem dúvida nenhuma, vale a pena envelhecer. Eu acho que o Brasil ele é realmente um espetáculo. A gente envelheceu de uma maneira muito rápida e tem vários motivos e deve muito a gente, mas a gente precisa perseguir o envelhecimento saudável. Realmente, qualquer outra forma de envelhecer é difícil. E chega a ser até numa pesquisa que nós fizemos quando eu fui aqui presidente da Sociedade de São Paulo, a gente fez uma pesquisa com a Bayer, um laboratório Bayer, e incrível, os brasileiros idosos eles têm medo de envelhecer. Medo de envelhecer pela dependência dos familiares e pela falta de dinheiro, pela falta realmente do atendimento. Às vezes eles pensam no plano de saúde, do SUS, enfim. E é esse cenário que a gente tem vivido. Realmente, principalmente agora com a pandemia, com essa história da gente ter esse isolamento, a gente vê hoje as pessoas se complicarem, envelhecerem mais e morrerem mais pelo próprio recrutamento e pela falta de assistência, até mesmo às vezes pela Covid, enfim, a gente tem tido dias difíceis. Vale a pena engajar para que essas pessoas tenham, então, maior independência e qualidade de vida, pautadas, inclusive, na imunização. Senhores, é isso. Desculpa, eu falei rápido por causa do tempo para a gente ter discussão, e eu deixo aqui meus contatos, eu sigo à disposição. Obrigada.